Eu mostro para vocês 10 mentiras que contavam ou contam sobre Lula. Este ano, mais mentiras devem surgir por causa das eleições, inclusive. Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Obrigado. A eleição deste ano será repleta de mentiras, possivelmente pior que a eleição de 2018. E os alvos preferenciais dessa boataria toda são Lula e o PT. Neste vídeo eu elenco 10 mentiras, antigas e recentes, espalhadas por aí sobre Lula. E sem delongas, vamos lá. 1. Lula foi criado para destruir a esquerda tradicional. É bem verdade que no interior da esquerda acontecem inúmeras disputas, principalmente de ordem tácita. A esquerda, quando no surgimento do Lula, líder sindical com aquelas mobilizações, tinha um viés mais ligado à União Soviética, aos seus debates e acontecimentos no país e sobre sua influência. Uma parte, inclusive, fazia opção pela luta armada. Lula surge sem essa herança. Não era influenciado pelo leste europeu, mas nunca foi de direita, e muito menos uma criação desta para acabar com a esquerda tradicional. É fato que seu perfil chamou a atenção de todos que acompanhavam os acontecimentos do país durante a ditadura, e é justamente pela sua característica, além de sua capacidade de mobilização. O assunto é longo, mas trocando em miúdos, sob a ótica dessa esquerda tradicional, Lula sempre foi recuado ideologicamente, mas sempre foi de esquerda, mesmo quando ele próprio ainda não tinha clareza sobre os partidos e organizações da esquerda brasileira. 2. Lula cortou o próprio dedo para se aposentar. Lula teve seu dedo amputado em um acidente de trabalho durante a madrugada. Ele trabalhava nesse horário quando era metalúrgico. E não, Lula não se aposentou por causa do dedo. Lula recebe a aposentadoria como anistiado político desde 1993, por ter tido seus direitos cassados durante a ditadura civil-militar de 64. Algo que está garantido na Constituição. Você pode até discordar desse instrumento, mas ele não é ilegal. 3. Lula vai pintar a bandeira do Brasil de vermelho se vencer as eleições. Essa é lá da primeira eleição de 1989. Esse conto da carochinha é velho e totalmente sem sentido, típico de boataria de terrorismo. Agora a lorota é que Lula vai implantar o comunismo no Brasil. E há uma parcela da população que acredita nisso. Segundo o Datafolha, 44% dos brasileiros têm medo de o país virar comunista após as eleições. 4. Lula é um dos homens mais ricos do país. Saiu até na capa da Forbes. A revista Forbes é especializada em mostrar os vitoriosos do capitalismo. Só aparece gente com carteira bem recheada. Circulou na internet uma capa da Forbes com Lula usando um chapéu. Na chamada, dizia que Lula era um dos homens mais ricos do país. Mas a farsa durou muito pouco. Não demorou e a riqueza da família foi atribuída a seu filho, apelidado de Lulinha. Publicaram fotos de uma faculdade de química da USP e até um jato de Larry Flynt, dono da Hustler, revista concorrente da Playboy nos Estados Unidos, como sendo de sua propriedade. Mas acredite, tem gente que jura que isso é verdade. Tudo já foi desmentido, inclusive com ações judiciais para a retirada de postagens assim do ar. Mas sempre fica aquele eco, digamos assim. 5. O mensalão é o maior crime de corrupção da história do Brasil, até vir a Lava Jato. Para além do debate de Caixa 2 versus compra de parlamentar, o chamado mensalão nem de perto é o maior crime de corrupção da história do Brasil, até a Lava Jato, né? No que dizem, né? Só a sonegação da Globo na Receita Federal é inúmeras vezes maior. Isso se arredondarmos um montante movimentado no mensalão para 100 milhões de reais. A Globo deve ao Fisco Nacional algo em torno de 330 milhões. Esse é o dado mais recente que eu encontrei na internet. Se tiver diferente, você coloca aqui nos comentários. O esquema de propina do metrô paulistano, caso investigado pela PF em meados da década de 2010, também é bem maior que o chamado mensalão. 6. Lula é analfabeto e não tem condições de governar o país. Essa lorota é uma das mais antigas sobre Lula. Desde 1989,
quando foi candidato a presidente pela primeira vez. A dose de preconceito com os mais pobres, materializada em Lula, talvez tenha começado com essa afirmação. Bom, a vida mostrou que Lula não somente tem capacidade para governar o Brasil, como foi o melhor presidente de nossa história. Os dados do seu governo estão aí para provar. Lula roubou a Petrobras. Essa mentira é recente. Lula foi acusado e condenado pela patota da Lava Jato, comandada por Sérgio Moro, por supostos esquemas na Petrobras. Mas ninguém, nem mesmo o ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro, aponta qual crime Lula cometeu. Sempre quando te falarem isso, pergunte o que Lula roubou. Ninguém vai dizer. Na verdade, Moro condenou Lula por atos indeterminados. A decisão em si é uma mentira deslavada, pois ninguém pode ser condenado por algo indeterminado. Ou seja, nem a Lava Jato ousou imputar a Lula algum ato ilícito. Tanto é assim que as ações contra o petista foram anuladas uma a uma. 8. Lula quer calar a imprensa. Não é de hoje que Lula fala em regulação da mídia, e isso não é o mesmo que censura. A mídia é regulada em todos os países civilizados, inclusive nos Estados Unidos, paraíso da direita abestalhada. Lá não existe uma Globo ou uma Record, o que controla toda a programação nos estados. Por exemplo, eu aqui em Maceió fico vendo reportagens sobre engarrafamento na Marginal Tietê, na cidade de São Paulo. O que isso me interessa, eu aqui em Alagoas? Entende? Regulação da mídia está prevista na Constituição Federal de 1988, nos artigos 220 a 222, os quais apontam inclusive para o perfil dos programas que as emissoras de televisão e rádio precisam apresentar. Além disso, é estabelecido que a mesma empresa não pode ter TV, rádio e jornal. Estranho, não? Quase todos os grupos de mídia, inclusive os regionais, possuem TV, rádio e jornal ou duas dessas três plataformas. Sem falar o aluguel das concessões, pois é isso que os sinais de rádio e TV são, concessões para igrejas. Várias pessoas que conseguiram direito a uma concessão de rádio ou TV, por não terem estrutura para montar uma programação, locam seus sinais para as igrejas exibirem seus cultos, missas, enfim. 9. Lula defende ditaduras. Especialmente após as declarações de Lula sobre a Nicarágua, em que ele defendeu a autodeterminação dos povos, a imprensa brasileira veio para cima do petista o acusando de apoiar ditaduras. Já fazia antes e voltou a fazer agora. Veja, não cabe a um país interferir em questões internas de outros países. A mídia não tem o mesmo furor, por exemplo, com governos autoritários de direita, como é o caso da Arábia Saudita. Lula sempre defendeu a autodeterminação dos povos. Isso nem de longe é defender ditaduras. Lula nunca fez nenhum gesto de impor ditadura no Brasil. Ao contrário, perdeu 4 eleições sem reclamar do resultado. Lula não foi inocentado. Ora, se as ações judiciais contra Lula foram anuladas, sequer existe acusação contra ele. Lula é mais do que inocente, ele sequer é acusado de algo, exceto nas mentiras que se espalham por aí. Quando o STF decidiu que Moro era suspeito e incapaz para julgar Lula, seus processos foram anulados e remetidos à fase inicial. O Ministério Público precisa montar outra acusação, pois não pode mais usar a que usou com Moro para iniciar outro processo. A revelação da farsa também impediu que os ritos processuais fossem atropelados, como foi feito contra Lula. Não se esqueçam que o desembargador federal do TRF4, João Pedro Gebran Neto, supostamente leu e analisou 250 mil páginas em 36 dias, e o revisor do caso em 6. Isso é humanamente impossível. É evidente que o julgamento foi combinado e Lula é sim inocente. Caso encerrado. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Tem alguma outra mentira que eu não contei? Que espalhe por aí sobre Lula? Deixa nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, para chegarmos a mais pessoas. E sempre lembrando, os comentários também só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Grande abraço.